Graças a Deus, irmãos. Vamos falar um pouco da nossa cadeira do período interbíblico, também chamado de período intertestamentário. Essa cadeira estuda o momento histórico do povo de Deus entre os dois testamentos. É chamado de período interbíblico porque é o momento entre as duas partes da revelação canônica, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse período fica entre os dois. É o período de 400 anos anunciado por Deus aos profetas, especialmente o profeta Amós. Alguns detalhes desse período também está presente nas revelações de Daniel, os animais descritos lá. Também no profeta Jeremias, período cativeiro e o período pós-cativeiro, e muitos outros profetas. Alguns detalhes do início desse período podem ser encontrados no livro dos Reis e no livro de Crônicas. Este período também é chamado de intertestamentário, por estar entre os dois testamentos. Os irmãos já tiveram acesso ao conteúdo programado da nossa cadeira. Um pouco do que nós veremos nessa cadeira. E lembrando que ela está intimamente ligada por estar entre os dois testamentos, os dois períodos da história do povo de Deus. Essa cadeira está muito ligada, intimamente ligada à história dos hebreus e também à história da igreja primitiva. Tanto é que no contexto que nós estudamos a história da igreja primitiva, nós fizemos um levantamento da situação cultural, política e econômica e vimos um pouco desse período desde o cativeiro babilônico. Então, os irmãos têm acesso ao conteúdo programado lá na plataforma do curso. Nós iremos iniciar observando alguns textos do Antigo Testamento que apontavam para este momento, como nós dissemos. Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, alguns detalhes do anúncio do que aconteceria nesse período. Por isso que nós faremos um levantamento do contexto histórico, profético, desse momento da história do povo de Deus. Em seguida, nós observaremos os impactos culturais, a situação cultural do povo de Deus nesse momento, quando eles tiveram contato com os babilônicos, ao ser levados escravos, cativos para o cativeiro babilônico, como eles foram tratados lá, são alguns detalhes que serão abordados. Depois, o Império Persa e o retorno deles para a Terra Prometida, do povo de Deus para a Terra Prometida. Em seguida, a dominação grega, Império Grego, também chamado de dominação helênica ou helenista, cultura helênica ou helenista, período helenístico. Nesse período de Alexandre o Grande, quando ele morreu, essa região ficou sob a dominação de dois generais, um após o outro, ali muito próximo um do outro. E eles dominaram essa região. Nós veremos como eles trataram o povo de Deus
nesse período da história, o povo de Israel em especial, o Ptolomeu e o Seleucida. Em seguida, a revolta dos Macabeus, da família dos Asmoneu. Então a gente vai ver um pouco sobre essa família, e nesse momento nós veremos e iremos ler e veremos muito o livro de Macabeus, presente na Bíblia católica. Então será uma das atividades, já adiantando para os irmãos, será a leitura deste livro em especial. E aí temos a cultura romana, a relação dos macabeus com os romanos, como eles contribuíram com a dominação para que o Império Grego fosse dominado. Só que esse período também é interessante, o impacto da cultura grega entre os romanos, e aí como isso impactou também a formação da vida social, política e cultural do povo de Deus na região da Palestina ou na região de Israel. Veremos um pouco acerca disso. Exemplo disso é o Sinédrio, como o Sinédrio se comportava. Então aqui é o início da formação desse contexto, o finalzinho do período interbíblico, porque aí já começa o período do Novo Testamento, com a chegada de João Batista, especialmente, marcando aí um profeta falando ao povo de Deus depois de 400 anos de silêncio, após os últimos relatos do Antigo Testamento. Então, como essa relação impactou a estrutura governamental, que já vinha sofrendo impacto desde o cativeiro babilônico, o sistema de adoração também, a sinagoga, o templo, os grupos judaicos, a própria cultura semítica, a própria cultura hebraica. Veremos também algumas literaturas, por exemplo, a Septuaginta, os textos deuterocanônicos ou apócrifos do Antigo Testamento, a exemplo do próprio livro de Macabeus, algumas literaturas produzidas nesse período. Então está aqui o conteúdo programado da nossa cadeira. Nós veremos um pouco agora o esboço, brevemente aqui, o esboço da nossa cadeira, a nossa matéria em questão. Então, esse material será compartilhado com os irmãos em forma de PDF. Será uma oportunidade de relembrarmos o que vimos na cadeira da igreja primitiva. Começando aí, pelo período do Império Babilônico, a dominação babilônica, como eles foram tratados, como a relação deles nessa região impactou na escrita. O hebraico que nós temos é escrito com o idioma, com as letras aramaicas. Então isso foi o impacto desse período. A gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre isso. O uso mais frequente das sinagogas, que foi muito usada para adoração, estudo da lei, estudo também da educação, da escrita, e também para debates políticos. A gente vai ver o papel da sinagoga, a importância da sinagoga nesse contexto, quando eles não podiam estar adorando reunidos num templo. Então, como eles faziam suas devocionais ou suas reuniões de adoração e de estudo da lei. Os grupos judaicos que surgiram nesse período discutindo os motivos, os propósitos do cativeiro e discutindo a interpretação correta da lei. A gente vai ver um pouco disto.
Tanto é que o Talmud ele surgiu nesse contexto aí, nesse período onde eles debatiam muito o real sentido da lei. E aí os mais velhos transmitiam a tradição oral como foi lhe passada. Depois, nesse contexto, praticamente tornaram ela escrita. A gente vai ver um pouco acerca disto. O período persa, né? Como foi a dominação dos persas, como o povo de Deus foi tratado, a volta do cativeiro babilônico e a reconstrução do sacerdócio também como início do período intertestamentário. Uma discussão que permaneceu por bastante tempo. Até o apóstolo Paulo cita como as discussões da genealogia sem fim. Então, a gente vai ver um pouco acerca dessa questão. O Império Grego-Romano, ou Império Grego, especialmente. Alexandre, como foi a relação de Alexandre. Aqui a gente vai relembrar a cultura grega, os teatros, os esportes, a cultura, como ela despertava o interesse das pessoas, questão de impostos, os dias de adoração, como que os impérios, os governos concediam tanto liberdade religiosa como a observação das leis por parte dos judeus. Então tem vários detalhes aqui que a gente vai distribuir por slides e vai explicar com um pouco mais de detalhes, né? Período dos Macabeus, a luta pela recuperação da liberdade religiosa e política e religiosa. Algumas festas da tradição judaica que surgiu nesse período, a gente vai ver um pouquinho delas, né? A contribuição e o impacto do Império Romano exatamente na reconstrução da nação de Israel no finalzinho aí do período intertestamentário. Os conflitos, perseguições, liberdade religiosa, paganismo e o culto judaico. O paganismo e o culto judaico. O papel do templo e sinagoga, o templo e a sinagoga. Nós temos aqui, por último, uma bibliografia preliminar, e essa bibliografia ela está também presente, a maioria dos livros aqui estão presentes na história dos hebreus. Aqui está listados os específicos que tratam desse momento específico dentro da história dos hebreus e como uma matéria separada, né? Os irmãos deverão ler de antemão o livro de Macabeus, deverão também ter em mãos a história dos hebreus de Flávio Josefo e esse livrinho aqui, o período interbíblico, 400 anos de silêncio profético, de Enéas Tognini. Ele também escreveu um outro livro, Janelas para o Novo Testamento, junto com João Marques Pentes. Esse livro aqui, o primeiro capítulo dele, fala um pouco desse período intertestamentário e esse aqui é específico sobre este momento. E os demais livros sempre tocam também nas questões. Então, essa aqui é a bibliografia preliminar, básica preliminar dessa cadeira. Então, de antemão, comecem a leitura do livro de Macabeus e desse período interbíblico e tenha em mãos também para consultar História dos Hebreus de Flávio Josefo e este livrinho aqui também o início dele.
Os demais a gente vai passando as páginas, e esses livros também nós iremos indicar as páginas específicas de cada parte da cadeira que será apresentada através de slides. Então Deus abençoe os irmãos. Isto é um pouco uma fala acerca da nossa cadeira de período interbíblico. Deus abençoe a todos e até breve.